na História, com Carlos Bastos. A 19 de novembro de 1805, a expedição de Lewis e Clark, que atravessou a América de este a oeste, chegou finalmente ao Oceano Pacífico. Meriwether Lewis e William Clark foram os homens que lideraram esta expedição de exploração de costa a costa do continente norte-americano e que voltaram para contar a história. E esta história começa no início do século XIX, quando a América era formada apenas por alguns estados na costa este. Ou seja, se usarmos como referência o mapa atual dos Estados Unidos, então o território americano era só um quarto do que é hoje. O outro quarto era espanhol e metade, sensivelmente, não era de ninguém. Ou melhor, era dos franceses e das tribos indígenas. Mas, para a época, isso era o mesmo que dizer que não era de ninguém. Só que, em 1803, os Estados Unidos compraram, baratinho, os territórios do Louisiana à França. E de um dia para o outro, passaram a ser donos de um país com o dobro do tamanho e de metade da América do Norte. Poucas semanas depois, o presidente Thomas Jefferson defendeu a expansão imediata para o oeste e resolveu enviar uma expedição para saber com o que é que contava. Essa expedição deveria atravessar o continente até chegar ao Oceano Pacífico e tinha como objetivo estudar os povos nativos, a botânica, a geologia, a geografia e a vida selvagem da região. Obviamente que, apesar de ser uma missão científica, o objetivo principal era económico. A ideia era encontrar grandes rios, autoestradas de água para o Pacífico, que potenciassem o transporte rápido, o comércio e que ajudassem a solidificar uma futura reivindicação americana sobre o noroeste da América do Norte. Os americanos, como sabemos, pensam sempre à frente. O presidente convidou então o capitão Lewis, que conhecia desde pequenino e que era seu secretário, para liderar a expedição, e Lewis convidou Clark para ser seu parceiro. Clark, por sua vez, levou o seu mordomo, um escravo alto chamado York, que viria a fazer muito sucesso entre as tribos da fronteira que nunca tinham visto uma pessoa de pele escura. Mas claro que um dos membros mais lendários da expedição foi uma índia criada por colonos chamada Sacagawea. Sacagawea juntou-se aos exploradores pelo caminho, ajudou-os a reconhecer raízes comestíveis e outras plantas e, mais tarde, serviu como intérprete e guia ocasional na jornada até ao Pacífico. Sacagawea é das nativo-americanas mais famosas de sempre, a parte de Pocahontas, que também ajudou os europeus 2 séculos antes. E agora está você a pensar, mas a Pocahontas é uma princesa da Disney. Ok. Pois é, mas a Sacagawea foi o rosto das sufragistas norte-americanas e a sua cara foi cunhada na moeda de $1. Acho que podemos considerar um empate. A expedição de Lewis e Clark foi um sucesso, muito por culpa dos seus diários, que deram origem a muitas obras, estimularam a imaginação popular e incentivaram a corrida ao oeste. Hoje, é fácil de dizer que a compra dos territórios do Louisiana foi um negócio da China, mas na altura todo esse território foi comprado sem saber exatamente o que tinha lá dentro. Podia ser um deserto. Para ter uma ideia, o próprio presidente Thomas Jefferson, um homem culto, acreditava que existia a possibilidade de serem encontrados mamutos ou outras criaturas consideradas extintas. A expedição não viu, obviamente, nenhuma dessas criaturas, mas foram descritas 178 espécies de plantas, até então desconhecidas, 122 novos animais, incluindo coiotes, castores da montanha e ursos pardos, rios, montanhas e, claro, muitas tribos nativas. Mas sobre as relações diplomáticas dos americanos com os índios, falaremos outro dia.